É um prazer falar contigo. Meu nome é Edmar Santos, sou médico cardiologista e diretor médico da Luisilana Serviços Médicos. Hoje nós vamos falar sobre um tema bastante relevante e que faz parte de todos os congressos de cardiologia mais recentes. Faz parte daqueles chamados highlights, que é a fibrilação atrial. Fibrilação atrial das arritmias chamadas sustentadas é a mais frequente que nos deparamos aí no nosso cotidiano. Ela acomete mais ou menos 1 a 2% dos pacientes, mas varia com dados demográficos aí. Quanto maior a população idosa, maior a incidência, a prevalência de fibrilação atrial, porque é uma doença correlacionada à idade e às outras enfermidades, como insuficiência cardíaca, hipertensão arterial, doença arterial coronariana. Então, a fibrilação atrial, ela é uma doença que ela é compatível com a vida, né? As pessoas podem viver, desde que não tenham algumas situações muito específicas, como um feixe anômalo, mas elas podem viver com essa enfermidade. O grande problema da fibrilação atrial é que a perda da contração atrial ela leva à formação de trombos, de coágulos no interior do átrio, fazendo com que esses coágulos possam se desprender dos átrios e alcançar a circulação sistêmica indo para o cérebro, causando o acidente vascular cerebral. Nós sabemos que a fibrilação atrial ela é responsável por aproximadamente 20 a 30% dos derrames, dos acidentes vasculares cerebrais isquêmicos, né? E o grande problema desses acidentes vasculares cerebrais isquêmicos, nesta enfermidade, é que ela acomete os grandes vasos, as grandes artérias. Então, a região comprometida pelo cérebro é muito maior. Então, naturalmente, as sequelas são muito maiores nesses pacientes que têm fibrilação atrial. Então, a anticoagulação é o tratamento padrão para esses pacientes. Eles devem estar anticoagulados, porque senão o risco é bastante grande de um acidente vascular cerebral. Um outro grupo de pacientes são chamados, que têm um acidente vascular cerebral isquêmico, são chamados AVC criptogênico, ou seja, de causa desconhecida. Mas desses 30% que são, no total, compõem os AVCs criptogênicos, 30% deles são por fibrilação atrial. Apenas não foi feito o diagnóstico, mas na realidade, quando estudados mais detalhadamente, viu-se que 1/3 deles tinham, na verdade, fibrilação atrial. Então, a fibrilação atrial é um grande problema para risco de acidente vascular cerebral e é uma situação na qual você consegue evitar essa enfermidade, porque uma vez presente ela é em geral catastrófica. Então, as diretrizes da American College of Cardiology, American Heart Association e American Rhythm Society foram publicadas em 28 de 3 de 2014, tinham várias ideias para melhorar então o tratamento desses pacientes que têm essa arritmia relativamente comum e potencialmente fatal, tanto no que tange a mortalidade, quanto no que tange a morbidade, com sequelas muitas vezes irreversíveis. A primeira norma, a primeira regra é usar uma classificação chamada de Chadds-Vasque, que ela pontua, então, o indivíduo de acordo com doença cardíaca, hipertensão, idade, se tem diabetes, se já teve derrame prévio, enfim, várias situações que vão pontuar esse indivíduo para a necessidade ou não de anticoagulação após o descobrimento da fibrilação atrial. Para indivíduos que têm fibrilação atrial não valvar, que não é de doença pelas válvulas, existe a possibilidade de 4 drogas: varfarina, dabigatrana,
rivaroxabana e apixabana. As 4 se apresentaram de forma equivalente nessa diretriz. Para pacientes com fibrilação atrial não valvar, o Chades-Vasque zero, ou seja, o risco quase nulo, não é recomendável o tratamento com nenhum remédio. Basicamente é isso. Não é? Nos indivíduos com Chades-Vasque 1, você pode optar por qualquer um dos 3. Tratamento antitrombótico, que é com aspirina, anticoagulação oral, que como já falamos, varfarina, dabigatran, rivaroxabana e apixabana, ou aspirina. Na minha opinião, a aspirina é a pior delas, né? Aqui também não deve ser recomendado o tratamento com dabigatran, rivaroxabana e apixabana em situações muito específicas, como prótese mecânica, como já é sabido, né? Também nessa diretriz ela coloca que em algumas situações muito especiais, como miocardiopatia hipertrófica, algumas drogas devem ser evitadas, como flecainida, propafenona e sotalol, que é o que temos no Brasil. E só deve ser preservado essa ideia quando o espessamento da parede do miocárdio excede 1,5 milímetros ou 1,5 centímetros ou 15 milímetros. O uso do anticoagulante oral deve ser prescrito em pacientes com miocardiopatia hipertrófica e fibrilação atrial, independente do Chades-Vasque, do valor de Chades-Vasque. Se for 0 ou for 1, pouco importa, esse indivíduo deve ser, então, tratado com anticoagulante. Uma outra coisa que foi aventada é que a não necessidade da reversão para o ritmo sinusal. Depois do estudo AFIRME, que mostrou não haver uma significativa vantagem entre o retorno do ritmo sinusal ou o controle da frequência, tem sido feito estudos para ver se um controle mais leniente, mais tranquilo, com frequências cardíacas abaixo de 110 ou abaixo de 80 fazem diferença. Num único ensaio clínico não houve essa diferença, mostrando aparentemente que não há uma preocupação maior com esse controle rígido da frequência cardíaca, podendo o indivíduo transitar com frequências cardíacas abaixo de 110, não necessitando ser abaixo de 80. Outra coisa é que a terapia com ablação com catéter, com radiofrequência, ela pode ser útil nos indivíduos sintomáticos e mesmo nos indivíduos assintomáticos, como forma de primeiro tratamento, desde que o grupo que trabalhe com esse tipo de terapêutica, com eletrofisiologia, seja capacitado para tal função. Então, basicamente era isso sobre as novas diretrizes sobre fibrilação atrial. É uma doença comum, é uma doença que, desde que controlada, ela não traz tantos problemas, mas é absolutamente necessário o controle rígido da coagulação do indivíduo, evitando o pior desdobramento possível nesses casos, que é o acidente vascular cerebral isquêmico, que em geral promove sequelas bastante graves. Foi um prazer conversar com você. Meu nome é Edmar Santos, sou médico cardiologista e diretor médico aqui da Luiz e Lana Serviços Médicos.